Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um EnvolvaCast. Hoje um mês especial e nós vamos falar sobre algo extremamente necessário. Na minha frente aqui eu estou hoje com a doutora Vanessa, ela que veio diretamente da área pública, uma mulher que luta diariamente pela segurança e pelos direitos das mulheres em Guarulhos. Prazer, obrigado, viu? Sou eu quem agradece a participação. Cada vez que um espaço é aberto para falar sobre política pública para a mulher, a gente fica muito feliz, tendo em vista a quantidade de pessoas que moram aqui em Guarulhos, especificamente, né? A gente sabe que a violência e a proteção à mulher é algo que tangencia não só Guarulhos, mas o estado de São Paulo e Brasil afora, mundo afora, mas especificamente em Guarulhos, que tem pelo menos aí 535 bairros. Uau. E quase 1.400.000 habitantes. 400 mil habitantes é muita gente para alcançar, é isso que a gente quer fazer. É muita gente para cuidar, né? Para cuidar, muita gente para cuidar. E a gente vai conversar sobre isso Vamos tudo, lá. tá? Ao lado dela, claro, uma mulher que trabalha diretamente com a identidade, ajudando as outras mulheres a se reencontrar. Ela que trabalha com relacionamento abusivo e propósitos, dá palestra sobre os 4 pilares da autoimagem. Primeiro é a autoimagem, a imagem da sua essência, a imagem percebida e a imagem da harmonia. É isso? Isso mesmo. Tá falando com ela, Maria. Obrigado, Maria. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente estar reunida, né? Para falar não só sobre... Nós estamos falando sobre a violência da mulher, que é um assunto que todos os dias a gente lida aí com feminicídio. E é muito importante a gente trazer essa identidade para a mulher não aceitar menos daquilo que ela merece. Isso é verdade. Mesmo? E aqui ao meu lado, para ajudar nessa mesa como host hoje, tá a Andressa, minha amiga já de infância, né? Ela que agora cuida não só da mulher, mas cuida também da alma, psicóloga, teóloga, mãe, cantora, alguém que olha o ser humano além do diagnóstico. É isso mesmo? É isso mesmo, a gente trabalha com o ser humano na sua essência, né? De frente com o outro, não tem por que a gente não se impactar com o que a pessoa fala, o que a pessoa pensa e as suas vivências. Isso faz todo sentido. E quando falamos de mulher, a mulher já faz isso meio que natural. Ah, que bom, hein? A mesa hoje tá bonita, hein? Tá bonita. Vamos começar falando um pouquinho de cada uma, né? A doutora Vanessa, se quiser falar, né? Claro que vocês mandaram para mim o release, mas se quiser falar rápido, um resumo. Doutora Vanessa... Vamos lá. Vamos lá. Olha, a Vanessa é nordestina. Eu sou nascida em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Vim para a cidade de Guarulhos com 3 anos de idade. Uma família enorme. Sou a mais nova de uma família de 9 filhos. Ok. Em Guarulhos, a minha família protagonizou o crescimento do bairro de Cidade Soberana. E lá nós fomos feirantes durante uma vida inteira. Eu também, até uma certa idade, até os meus 23, 24 anos. E me formei pelo Instituto Federal. Ainda com 17 anos, ingressei, né, no Instituto Federal. Me formei em mecânica. É isso aí. Sou sua parceira aí de profissão. De profissão. Atuei na metalúrgica há muito tempo, no setor metalúrgico, né? Setor automotivo, depois tive uma metalúrgica aqui em Guarulhos. Bacana. E aí é quando eu me caso com o professor Jesus. E depois recebo um convite para vir como vereadora aqui à cidade. A gente também tinha um trabalho com a comunidade. Agora, pelo menos há 14 anos, a gente tem um trabalho mais próximo das pessoas, um trabalho robusto com mulheres em Guarulhos, inclusive. Eleita de 2020 a 24. 2020 e 2024. Uhum. Na eleição de 2024, eu fui bem votada, até conversava com você agora há pouco. A gente tem, pelo menos, acho que entre 9 e 10 parlamentares, até com menos voto do que a Vanessa teve, mas aí tem uma questão do quociente partidário e por aí vai. Uhum. O atual prefeito, que é o prefeito Lucas Sanches, me convidou para ser subsecretária da Mulher, uma vez que, quando vereadora, eu fui procuradora da Mulher na Câmara, fui presidente da Comissão da Mulher e hoje estou como subsecretária de Política para a Mulher aqui em Guarulhos. É um desafio. Aqui a gente cuida de mulheres que vivem uma situação de vulnerabilidade, que buscam a reinserção no mercado de trabalho. Sim. De um lado, né, eu sempre falo que a gente trabalha com 2 pilares. Do outro lado, nós fazemos um combate direto às questões de violência doméstica. Então, está sob a nossa responsabilidade o Centro de Proteção da Mulher Guarulhense, que recebe vítimas de violência de todas as suas formas, psicológica, física, moral, patrimonial. A gente faz esse acolhimento. E Mas também esse acolhimento não é só para mulheres de Guarulhos, né? é específico para Guarulhos. Para Guarulhos. Cada município tem a sua política pública. Ok. Por vezes, a gente consegue fazer uma intermediação com municípios quando, se porventura, a pessoa passar por situações de violência doméstica, especificamente, que é uma coisa que confunde muitas pessoas, né?
A Subsecretaria da Mulher cuida de casos de violência doméstica. Ok. Então, se uma mulher sofre uma violência na rua e não foi com ninguém que tenha vínculo familiar, a gente instrui, direciona, mas não é do recorte da nossa pasta cuidar dessa mulher. A gente vai instruir a fazer o boletim de ocorrência, buscar o acolhimento correto, mas a subsecretaria é específica para a mulher em violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade no caso de promoção de autonomia econômica. Oficina de cursos, oportunidades, capacitações. Então, esse é o nosso trabalho aqui. Grande história, grande história. Mãe também, né? Mãe da Valentina. A Valentina tem 12 anos. Bacana. E a nossa dinâmica Daqui a pouquinho tem que correr correria. lá, porque... Vou correr, porque eu não vi direito hoje. Daqui a pouco eu vou encontrar. Poxa vida, vi pouco a mãe, né? Vi pouco a mãe. Então já vou perguntar já. Hoje a gente vê muitos casos de violência. Na prática, assim, o que você acha que tem sido feito para as mulheres que precisa ser mostrado ou falado que as pessoas não vê? Então, na verdade, eu vou dizer a você que para mim, as violências elas sempre ocorreram, tá? O que a gente consegue ver hoje eu acho que a gente tem até psicóloga aqui, a gente vai poder explicar talvez isso melhor, né? Até numa linha transversal, trocando uma conversa aqui, acho que é possível fazer isso. A gente vê um estado mental das pessoas um tanto que comprometido, né? E a gente tem uma questão de violência estrutural. Então, quando a gente olha para as famílias, a gente vê que o ambiente em que se foi criado esses filhos, a violência foi uma coisa que foi normalizada. Sim. E com o passar do tempo, isso só tem piorado, né? O que a gente tenta fazer hoje aqui, especificamente na cidade de Guarulhos, que é o nosso recorte, é tentar fazer política pública antes que tudo isso aconteça. Ok. Tá? O pós ele é muito importante porque você precisa dar o acolhimento, mas o ideal é fazer política pública para que você não tenha casos de violência. O que é impossível, mas a gente vem enxugando esse gelo e é importante fazer 10 vezes se for necessário. Até porque a mulher compreender que ela está passando por violência e quais fases são essas fases da violência é algo que você fala hoje e amanhã você vai precisar falar novamente e vai ter que falar novamente até que ela se convença de que o estágio que ela está é uma situação de vulnerabilidade, de agressão, de violência, de humilhação. Então é muito difícil. Nós lançamos aqui o ano passado, em março do ano passado, um programa chamado Mãos Protetoras. Porque Guarulhos, ele é uma referência em atendimento à mulher no Alto Tietê. Então a gente tem uma qualificação muito boa de atendimento. E a gente tem um mapa, que é um mapa de violência, onde a gente recebe os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ok. E vai mapeando onde são os bairros com maior índice de criminalidade praticado contra a mulher, né? Em cima desses dados, nós geramos os dados estatísticos e atuamos na política pública já no seu início. Então, a gente conversa com pessoas. Nós já falamos do ano passado para cá com aproximadamente 14 mil pessoas nas regiões onde o índice é maior, tentando fazer o preventivo. Né? Então, acho que isso é muito importante, é o que a gente tem tentado fazer aqui e expandir esse trabalho. Em breve, nós lançaremos um programa chamado Mãos Protetoras Vai à Escola. Por quê? Porque você vai pegar a molecada do ensino médio, né, para poder conversar. A gente já tem feito muito isso aqui. Então, fazer a mulher enxergar é uma questão de prática do dia a dia e de todas as oportunidades que nós tivermos de falar sobre isso, que parece que é exaustivo. Sim. Quando você liga a televisão, violência hoje, violência amanhã, violência depois, as pessoas não querem nem ligar a televisão porque tem caso de violência. A gente precisa saber o que está acontecendo, né? Porque se você não sabe, você não consegue orientar e ajudar outras pessoas. Então, hoje, nós também atuamos na política de multiplicação. Quando a gente conversa com alguém e fala, se você não, graças a Deus, não está passando por isso, conhece alguém, entrega esse folder para a pessoa. Sim. Diz que a gente está aqui de braços abertos para receber. E muitas vezes, por falta de conhecimento, nem sabe que está passando por isso, né? E Guarulhos, assim, vamos falar de Guarulhos, vamos dar um exemplo de Guarulhos. Guarulhos tem 5 casas da mulher guarulhense que trabalham a questão dessa questão da autonomia econômica. Ok. Esse é um pilar. Nós temos o Centro de Proteção à Mulher e somos um dos únicos municípios da região que tem o abrigo sigiloso. Então, nós temos um abrigo onde a mulher que não pode retornar para a sua casa porque sente, e lógico, a gente tem psicólogo, assistente social que vai fazer essa avaliação e percebe que ela não pode retornar para o seu lar, essa mulher ela é levada para esse abrigo, tá? E é um abrigo que não tem nada a ver com o que as pessoas imaginam, é um lugar muito confortável, tem cozinheiro, tem motorista para garantir a segurança dessa criança até a escola, ela pode ir com todos os filhos
desde que esses filhos tenham até 17 anos de idade. Se tiver 10 filhos, vão os 10. Se tiver 5, vão os 5. E nós vamos cuidar deles até que eles se sintam em segurança para retomar a sua vida. Bacana. Também está aqui a Maria Guimarães, né? Conta um pouquinho da sua história, como que a sua trajetória mudou e como é que você entrou nesses 4 pilares. Só puxa um pouquinho só o microfone para você, assim, isso, para ficar... Para você, puxa para você. Para mim? Isso, isso, ótimo. Eu sempre trabalhei com moda, né? Tenho familiar, minha mãe está aqui que me acompanha, ela sempre vendeu roupa. Então, a moda sempre esteve inserida na minha adolescência, juventude. Só que eu tive um relacionamento e caminhei para escritório de contabilidade. Ok. E aí, no término desse relacionamento, eu sofri um casamento abusivo. Então, a minha imagem foi muito distorcida, a ponto de estar em casa e eu não ter ângulo para ficar, porque eu me sentia o tempo todo oprimida. Ai, será que aqui tá bom? Saía para um lugar, eu ficava me autocomparando com outras mulheres. Sempre mulheres eram mais bonitas do que eu me olhava no espelho, eu não conseguia enxergar. Até que um dia, o Senhor teve um encontro comigo dentro de casa. E ele, lavando a louça, finalizei eu já lavando a louça, conversando com ele. E aí eu sentei numa cadeira de balanço, ele disse, levanta. E me levou para frente do espelho. Quando ele me levou para frente do espelho, ele disse, a partir de hoje, eu te transformo de dentro para fora. E houve a finalização do casamento e ali começou uma grande mudança dentro de mim, porque é um processo, na verdade, né? Eram muitas feridas, muitas mágoas e depois eu fui entender um pouco através da psicologia que a ausência do pai na juventude da criança deixa uma mulher insegura, deixa uma mulher sempre que está buscando de alguma forma algum preenchimento. E começou meu processo de cura. E eu fiz curso de personal style e eu falei, não, eu preciso de mais. Porque me vestir bem eu já gostava, entender um pouco de roupa eu já entendia, mas eu queria mais, porque quantas vezes eu estava bem vestida no ambiente, quantas vezes eu fiz procedimento estético e eu me olhava no espelho e não conseguia enxergar aquilo e não me sentia bem pertencente àquele momento. Até que eu fui para a Itália, participei de uma imersão de moda. E mesmo assim eu senti, ainda falta mais. A validação, né? Eu falei, ainda falta mais. Eu sinto que não é só cuidar de mulheres de fora, eu preciso cuidar de dentro. Aí foi quando eu fiz consultoria de imagem e eu faço psicologia da autoimagem. Então eu disse, agora sim, eu trato de dentro para fora. Eu também trabalho com a espiritualidade, porque como missionária, no Salmo 139 vai dizer que o Senhor, ele nos criou de forma especial e admirável. Em Gênesis 1 vai dizer que o Senhor fez o homem e a mulher imagem e semelhança de Cristo. Não tem como eu ter identidade se eu estou longe de Cristo. Sim. A minha identidade começa lá em Gênesis, quando ele disse, eu fiz você, imagem e semelhança. Então, quando o Senhor nos criou, ele também nos dá governo e autoridade. Que ele disse, eu faço você dominar sobre peixes e aves da terra. Então, ele nos dá autoridade sobre isso. E aí eu trato mulheres que já sofreram relacionamento abusivo, abuso sexual na infância, mulheres que estão bem profissionalmente, mas quando chega no ápice do seu profissional, ela olha e fala, ainda está faltando alguma coisa. Então, a consultoria, primeiro eu trato dentro. Quando chega no último pilar, que é a imagem de harmonia, aí que a gente vai tratar da vestimenta, daquilo que ela quer passar. Muitas mulheres me procuram e falam assim, Maria, eu quero você me vista de uma forma que eu passe autoridade. E eu sempre trabalho os 4 pilares antes e a base. Eu falo, vamos fazer um acolhimento de 30 minutos antes de te passar qualquer orçamento, antes de te passar qualquer closet funcional para você. E aí, nesse acolhimento de 30 minutos, ela sempre expressa alguma coisa. Por que você quer passar autoridade? Vamos falar da autoridade de dentro. Porque Sim. Quando você tem autenticidade, quando a sua essência é resgatada, você pode sentar em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer reunião. Você pode estar em qualquer mesa. Você sabe quem você é. Você tem leveza para falar. E quando você olha para o seu espelho, olha para o guarda-roupa para escolher uma roupa, não é um peso, não é uma disputa de autocomparação. Eu estou me vestindo para essa ocasião, mas eu sei quem eu sou. E aí a autoestima elevada deixa a mulher mais segura, mais confiante. E você que fala sempre sobre identidade, Sim. Como uma mulher percebe que já perdeu a sua essência? Quando ela não consegue mais se reconhecer.
Quando ela busca vários meios, por exemplo, hoje a gente vive em um mundo em que a internet está aí dando várias opções o tempo todo para a gente. A gente fala que são as pílulas, né? A pílula do Instagram, do TikTok, do Twitter. Então, é um tempo todo a mulherada, ela não se une, ela se compara. E quando eu me comparo com a grama do vizinho, eu preciso entender que cada um de nós tem um DNA, tem uma essência. Eu posso admirar, eu posso me inspirar, mas eu não posso estar o tempo todo olhando para a grama dele, achando que a grama dele é mais verde, que a minha não tem sentido. Eu preciso entender a estação que eu estou vivendo. Eu preciso entender quem eu sou e o meu propósito de vida. E aí eu sei que a minha árvore, como a Bíblia diz, pois serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dará fruto na estação certa, e nenhum dos seus frutos irão cair. Se eu me preocupo em regar a minha árvore, em saber aquilo que eu estou plantando, eu não tenho que temer a colheita. Porque aquele a qual eu confio, que me garante que eu tenho a imagem e semelhança dele, ele vai proporcionar que eu tenha um fruto sólido. Que bacana. Andressa, um pouquinho da sua história. Ouvindo todas as histórias, fica pensando exatamente, cada uma fala um pouquinho e a gente fica assim identificando, né? É bem interessante. Eu comecei a buscar psicologia exatamente por causa, em função das pessoas que a gente atendia. Sou teóloga, fiz teologia há 3 anos, fiz secretariado, fugi da advocacia, de qualquer jeito, porque meu pai era advogado, e ele queria, falava assim, pode ser, o que você acha? Eu falava, não, advocacia não, porque trabalha muito com gente. E fui parar na psicologia, né? Que é totalmente paralelo ali à necessidade de trabalhar com o outro. E é nesse encontro que faz a diferença, né? Esse encontro com a outra pessoa que você consegue vivenciar outras histórias. O que você falou foi muito interessante sobre a questão da grama do vizinho ser melhor do que a nossa. Esse melhor é uma questão de histórica, que casa com o que a doutora falou, a doutora Vanessa falou. A gente aprende que a mulher, ela tem que ficar naquele lugar dela, sim, que é aquele espacinho, e às vezes a gente replica isso de mãe para filha, e para os nossos filhos a gente fala, sua mulher tem que fazer isso. Todas aquelas regras, aquela rigidez, e isso impede a gente de florescer, sim, livre. Então, cada ser é um ser, e essa é a grande diferença. E é nessa área, mais ou menos, que eu atuo. É entender cada pessoa como única. E aí, do resto das outras coisas, milhares de outras coisas que eu faço por lazer, por paixão, sempre envolvida com pessoas. Canto, tem os meninos lá, tem o Benício de 12, o Henrico de 14. São meninos, assim, bem vividos, educados por eles mesmos, às vezes eles mesmos se corrigem. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a deixar a pessoa ser quem ela é. Isso faz muita diferença. Meu marido também é para-atleta, o que me ajuda bastante a ficar na parte de pessoas com deficiência, de entender sobre o diagnóstico, de entender esse impacto. Meu marido é campeão mundial 4 vezes. É muito chique. Tudo. Meu time não tem mundial, mas meu marido tem 4, tá? Sim, eu sou palmeirense e sou muito feliz por isso. Mais ou menos, né? Eu sou muito feliz. Mas a doutora Vanessa, por favor, hoje com os ataques que a gente está tendo da internet, não só para o lado estético, mas também para a violência, como que o governo, ou que o Estado-Maior está fazendo para ir contra essas pessoas que estão atacando não só as mulheres, mas na verdade os haters e as pessoas que estão se abusando de estar num lugar onde as pessoas basicamente não serão encontradas? Na verdade, eu acho que isso até é um pouco ilusório hoje em dia, né? Eu acho que a justiça, quando ela está determinada a encontrar alguém, ela dá conta disso, né? E a gente tem visto, principalmente nos tempos para cá, eu acho que meados das últimas eleições, inclusive, que nós tivemos, que é possível encontrar pessoas que a gente acha que está no anonimato e as pessoas estão ali, são visíveis. Sim. Agora, a gente precisa entender, e volta à questão psicológica da coisa, né? Essa perturbação que as pessoas estão sentindo, porque tem pessoas que elas se escondem, de fato, atrás de um teclado e ela fala ali, digitando as coisas que jamais pessoalmente ela diria. Exatamente. Né? Ali ela tem um poder, né? E a velocidade em que os dedos, às vezes, trabalham frente a um teclado, às vezes chega a ser maior do que a velocidade do que a pessoa consegue maior que o raciocínio. Exatamente, administrar a sua mente. E, por vezes, você vê pessoas que postam as coisas, daqui a pouco vai lá e apaga. Sim. Por quê? Porque fala por impulso, fala sem pensar. Melhor, sim. Né?
Mas assim, hoje a gente tem política pública voltada para isso, né? Hoje a gente tem a lei que julga, que sentencia pessoas que stalkeiam outras pessoas, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Contra hater, eu acho que é um pouco mais complicado, no sentido de que você não consegue, quando sua vida se torna pública, é difícil que você controle alguém que é hater, né? Você expôs, e infelizmente você não consegue selecionar as pessoas que estão ali para fazer comentários sobre algo que você postou. Agora, elas podem pagar por isso diante do que elas colocarem, afirmações que elas fizerem em relação às pessoas. Lei já existe para tudo, né? A filosofia até fala que se a gente ficasse menos preocupado em cumprir a lei, em criar novas leis, mas fazer cumprir aquelas que já existem, eu acho que o que a gente tem, não vou dizer que é suficiente, mas abarcaria diversas coisas que estão em aberto. Sim. Porque a gente, às vezes, falta... como é que eu posso falar? Não vou dizer nem que falta pernas, mas acho que falta um pouco mais de rigidez do Estado em fazê-las cumprir. Quando a gente vê, por exemplo, daquilo que a gente trabalha no dia a dia, pessoas que agridem a primeira vez são soltas, agridem a segunda são soltas, né? Já buscam como subterfúgio defesas que ele mesmo já sabe, inclusive, em que Código Penal ele se enquadraria, que aquilo não vai ser por muito tempo. Você percebe a fragilidade. Ele mesmo já faz um mini curso, né? Um mini curso. Quantas agressões acontecem que ele fala, olha, não vai acontecer nada comigo, eu vou lá, vou ser preso, depois daqui a pouco eu vou ser solto, né? Mas, por fim, eu acredito que a internet, embora pareça, não é terra de ninguém, e a justiça tem condições de identificar. Agora, só identificar não é suficiente. Identificar e punir da maneira que as pessoas precisam ser punidas de acordo com o que elas digam, se responsabilizando daquilo que elas fazem, né? Mas eu acho que é possível, sim. Para você também, para Maria, quais são os sinais de um relacionamento abusivo que muita gente ignora? Tá. Olha, o relacionamento abusivo, ele pode vir com coisas muito pequenas, né? Quando a gente faz alguns atendimentos, a gente começa a perceber isso. Eu tenho um caso, inclusive, dessa doutora que hoje é criminalista, uma das grandes criminalistas que Guarulhos tem. Ela fez parte do documentário que a gente criou quando eu estava na Procuradoria da Mulher. Advogada, bem posicionada. E foi muito impressionante quando a gente fez essa entrevista com ela, que ela disse que só se deu conta do que ela vivia quando, no extremo das agressões, já advogada, ela perdeu os dentes e teve o braço quebrado, né, numa agressão que o marido fez contra ela. E ela começou a recapitular onde foi que aquilo aconteceu. Onde iniciou. Né? Então, é aquele ciúmes, aquele constrangimento diante de parentes, de família, de pessoas. Que no começo é considerado como um cuidado. Exatamente. A mulher, ela fica refém de um cuidado. Isso é bem falado, assim. Ela fica refém de um cuidado. Então, aparentemente, olha como ele gosta de mim. Poxa, ele tem tantos ciúmes, ele não quer que eu faça isso, ele não quer que eu faça aquilo. É um controle, né? Quando, na verdade, a abordagem teria que ser outra. Se é só um cuidado, a abordagem tem que ser outra. Não é você não vai pôr porque eu não quero, vai trocar e coisas do gênero. Existe uma linha para você tratar isso, mas a gente a pessoa não consegue perceber, não consegue perceber. Como que vai se desenrolando, né? Como vai se desvelando essa história. É bem... Para você, o sinal, como é que foi? Quando foi? No meu caso, o namoro, ele dá sinais, né? E aí a gente acha que o casamento vai mudar. E o casamento... Eu acredito no poder da restauração, da mudança, mas a gente tem que ficar bem atento aos sinais do namoro. Amplia, né? Depois. Porque o namoro foi feito para acabar, o casamento não. Então, o meu já não era aquela questão do autocuidado demais, era a rejeição. Aquele último podcast que a gente estava aqui, eu estava sentada, poucos minutos antes de começar, eu recebo uma mensagem, isso não é para você. Então, o Tiago estava arrumando o equipamento e a lágrima descendo e eu disfarçando para poder gravar. No lançamento do meu livro, comentários como se aquele mundo não me pertencesse. Então, eu tinha sempre que regredir. Você não pode, você não consegue. Tinha que fazer o que a pessoa queria. Eu cortava o cabelo. Não ficou bom, você tá feia. Fez harmonização facial. Nossa, você tá horrorosa. Então, era sempre a questão da rejeição, era sempre a questão de afetar a minha autoimagem, diminuir o meu valor para dizer, você não chega a lugar nenhum. Era bem isso. Isso a gente, como a doutora falou, do relato, né? Isso se diagnostica caráter ou doença quando?
Não dá para fechar diagnóstico. Isso é o Pedro falando dele mesmo. Quando o Pedro fala de Paulo, ele está falando sobre o Pedro, não sobre Paulo. Quando o homem ele age com insegurança, quando ele faz esse tipo de situação, ele está falando sobre ele. Ele não é capaz, ele não se sente no lugar, ele não tem condições de ser, então ele ataca o outro para se justificar em cima dele. Então, a questão não é só um caráter, é uma defesa que precisa de terapia também, precisa ser tratado, precisa olhar de frente para ele. Só que isso também não foi ensinado aos homens. Homem não pode chorar, homem não pode sentir. Então, ele não posso sentir nada disso. Então, eu tenho que atacar, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso aqui que eu tô sentindo não seja visto. Ninguém pode ver isso aqui. Eu tenho que mascarar. E o que a mulher tem que fazer, assim, no primeiro sinal de violência? O primeiro sinal de violência é primeiro procurar as forças de segurança. Então, você primeiro passo, que as pessoas até invertem um pouco, às vezes até nos procura primeiro e está tudo bem, a gente vai dar andamento. O primeiro passo é delegacia, é boletim de ocorrência. É o que vai te embasar. E hoje as medidas protetivas, elas, embora pareçam não resolver os problemas, a gente tem que se utilizar das ferramentas que a gente tem. Então, em primeiro momento, boletim de ocorrência, vai ser solicitado medida protetiva. Volto a dizer, muitas pessoas não buscam essa condição de abrigo porque não desconhecem. A gente está tentando fazer um trabalho para expandir ao máximo a nossa divulgação, né? Também tem um fator que é muito complicado. Muitas vezes a gente faz toda a entrevista com a pessoa. Olha, você precisa ir para o centro, você precisa ir para um abrigo sigiloso. E aí a gente sabe que abrigo sigiloso, sigilo não entra celular. Quando você chega no momento de pedir o celular para a pessoa, para que não tenha rastreabilidade de onde ela está, porque é um lugar em segurança, muitas desistem nesse momento. Entendi. Né? Porque não quer deixar o telefone, porque precisa falar com mais alguém da família. Existe uma série de coisas que envolvem. Às vezes, um animal de estimação que pode ficar para trás, as plantas que vão ficar para trás sem cuidado, coisas que a gente, a olho nu, fala, mas a vida é mais importante. Só que essa pessoa ela tem uma história, né? Ela tem uma vida de pertencimento, ela tem memórias afetivas do lugar onde ela vive e que não retrata somente o recorte da violência. Ela tem uma história de vida que ela vai ter que deixar para trás para começar novamente. Né? Mas no primeiro momento, boletim de ocorrência e procurar entender quais são os serviços que a política pública da região pode oferecer para ela. Você não acha que deveria ser, talvez, proibido ou impedir dela voltar atrás do boletim de ocorrência? Porque muitas vezes ela denuncia, ela volta e ele acaba... Mas isso hoje não é mais possível. Não pode mais retirar a denúncia? Não pode mais retirar? Não. Ela vai ser investigada até o final. A primeira vez... Isso aí já acabou, já faz algum tempo já. Já. Então, assim, se for algo que não seja verdadeiro, porque infelizmente... Existem, né? É lógico que a gente não pode deixar, como é que eu posso falar, o elefante passar no furo de uma agulha. Né? Quando você tem um caso... 2 que não são reais, você tem 1 milhão de casos que são verdadeiros. E tem muita gente se apoiando em outros tipos de relações que a pessoa acaba entrando nessa onda de algo que não é verdadeiro. Se não for verdadeiro, a pessoa vai ser penalizada por isso. Por ter tido investimento do Estado para investigar algo que não era real. Né? Mas a polícia vai dar sequência nessa denúncia. Tanto que atualmente mesmo o tenente lá que assassinou a própria esposa, né? Sim. Foi investigado a fundo a ponto dele ser preso e ele estava com grau, número e gênero achando que não seria preso, que não seria pego. É um engano, um grande engano. Né? Por causa da sua patente, né? Um grande engano. Mas acabou sendo preso, acabou sendo julgado. Está sendo ainda julgado, né? Sim. Está sendo julgado, mas isso só prova que a justiça é para todos mesmo. A justiça é para todos e hoje eu vou dizer uma coisa para você muito séria. Assim, as pessoas se enganam muito quando elas acham que isso vai passar. A gente precisa entender que hoje essas questões de feminicídio são crimes que estão no auge da popularidade em relação a notícias. Mas já aconteceu. O que a gente tem de figura pública falando sobre feminicídio, sobre violência, a gente tem até o Guipa, né? Que fica o tempo todo falando sobre isso, colocando um influencer que pegou essa matéria e ele bate nisso 24 horas por dia, de caso que a pessoa acredita que não vai nem aparecer. E a pessoa está ali e vai ser denunciado. Então as pessoas têm falado mais sobre isso.
E em relação ao crime, realmente não tem. Quando a polícia quer descobrir, a perícia fazendo tudo que é necessário, é impossível. Sim. Porque o crime é obra da imaginação de quem está praticando. Mas a perícia é um estudo científico de alguém que só estudou para identificar quem foi que fez, de que forma que aquilo aconteceu, né? Mas, assim, os casos são trágicos. A gente tem visto os casos de... Ainda semana passada eu fiquei impressionada com o caso que eu vi de uma menina de 14 anos de idade que era abusada pelo padrasto, pelo filho do padrasto e pelo irmão de sangue, e a mãe sabia, né? E no Dia da Mulher houve um estupro coletivo. Eles disseram para ela: você está sendo estuprada por todos nós como um presente do Dia da Mulher. Nossa. Até quando nós vamos viver esse tipo de situação no nosso país? Até quando isso vai acontecer? Até quando crianças deixam de ser protegidas? O ano de 2025 foi marcado com mais de 1.500 feminicídios, né? Então, assim, como que a gente vai conviver com isso no dia a dia? A gente precisa melhorar isso, né? Então, a denúncia faz parte dessa história. Algumas das perguntas eu pego dúvidas de pessoas que parecem ser fúteis, mas na verdade que elas não têm recurso mesmo ou entendimento de buscar ajuda. Existe suporte real mesmo hoje? Ou ainda está difícil de denunciar? Porque na verdade denunciar uma agressão com marcas, ok. Mas e quando ainda não tem marcas? E quando é só verbal? E quando é só moral? Como é que isso acontece? A denúncia ela vai acontecer com efetividade. A gente precisa entender que a Lei Maria da Penha ela sofreu diversas alterações. Ela é uma na sua origem e nos últimos anos ela vem sofrendo várias alterações, dentre elas a violência psicológica, que não estava no início dessa lei, quando essa lei foi criada. Ela não existia, a violência psicológica. Ela aconteceu nos últimos 3, 4 anos, que foi declarado como violência psicológica, nos últimos 3 anos. Então, ela está nesse pacote de violência, qualquer tipo de violência, dentro dessas 5. Violência patrimonial, sexual, moral, física. Todas essas violências, elas serão denunciadas e identificadas no ato do boletim de ocorrência. Porque a pessoa que está ali falando com a pessoa, ela está preparada. Vamos falar de Guarulhos. Guarulhos tem a DDM, tem a Delegacia da Mulher. Nós temos no 1º, no 4º, no 7º DP, a Sala Lilás, onde você conversa com pessoas que estão habilitadas para receber os casos de violência doméstica, né? Bacana. Isso é muito importante. O que seria ser uma mulher forte de verdade? Uma mulher que sabe a sua verdadeira identidade, seu verdadeiro propósito. E a gente começa a descobrir isso com autoconhecimento. Porque quando a gente passa por um trauma ou por um relacionamento que ele é abusivo, você não sabe nem quem você é. Você não sabe o que você gosta. Então, você vai se redescobrir. E eu acredito que para a gente se redescobrir não tem idade, não tem tempo. A gente só precisa enxergar e falar: eu preciso. A gente precisa tomar uma decisão de querer se conhecer, de querer sair daquele cenário de dor. Então, uma mulher forte é uma mulher que ela entende o cenário atual que ela está e que ela toma a decisão de que aquilo não é o lugar dela, que ela precisa ir para o processo de cura. E sabemos que o processo de cura não é de hoje para amanhã, é um processo. É todos os dias eu lembrando por que eu nasci, para quem eu sou e de quem eu sou imagem e semelhança. Eu sou imagem e semelhança de Cristo, do Criador. Ele não errou como me escolheu. Sabe que eu faço atendimentos e perguntei para uma moça: quem é você? Sem você ser a mãe, sem você ser a profissional de super sucesso, eu não sei quem eu só sou mãe. Então, mulheres deixam de sonhar. Então, a gente precisa trazer essa essência. Não, você nasceu por um propósito. Você não sabe sua identidade, mas vamos aqui, vamos entender primeiro de quem você é imagem e semelhança. Você acha que o Criador errou quando te fez lá no ventre da tua mãe? Você acha que ele errou quando te deu mais um dia de presente de fôlego de vida? Não, ele não errou. Então, a gente é uma mulher forte quando a gente já começa da raiz, entendendo por que a gente veio. O empoderamento hoje está sendo bem entendido ou distorcido? Eu acredito, na minha visão, que está sendo distorcido, porque é uma busca incansavelmente por sucesso profissional e esquece do sucesso familiar, esquece do sucesso seu pessoal. É uma busca que eu só quero me realizar para as redes sociais, para o holofote, para a comparação, para mostrar que eu consegui chegar. E aí, quando consegue chegar nesse objetivo, continua com aquele mesmo vazio. Então, a gente precisa
ter um empoderamento correto, ser empoderada na base, para que aí as outras coisas possam ser só degraus. E onde entra Deus nesse processo de identidade, cura e força? Quando Ele nos criou, em tudo. Em tudo. Porque quando eu estava passando pelos processos da minha vida, o Senhor nunca deixou de ser meu pai. Mas a minha imagem e a minha forma de viver aquela situação me distanciou do Deus Pai. Porque um pai, ele quer o melhor para o filho. Só que quando você se permite, quando você fica naquele ciclo vicioso, não, eu sou isso, realmente é isso que eu mereço, e a sua visão ela é distorcida, automaticamente você está se distanciando do seu Criador, porque Ele não te fez para sofrer, Ele não te fez para ser um projeto falido, pelo contrário, Ele te fez para frutificar, para dar frutos na estação correta. Em todo o tempo, Ele te fez para dar certo, Ele te fez para ser escolhida, Ele te fez para ser preciosa como um diamante. Então, o diamante, ele não vem pronto. E o diamante, ele não vem de uma forma fácil. O diamante, ele é produzido através de uma pressão no subsolo. Então, as pressões da vida, os processos que a gente passa, é necessário para a nossa evolução e a nossa lapidação. Olha, a sociedade cobra a mulher de que ela seja cio, que ela seja mãe presente, que ela malhe às 5 horas da manhã para depois estar super linda. Estamos empoderando a mulher ou apenas dando para ela mais carga para ela carregar? Eu acredito que mais carga, porque assim, é importante a gente se planejar, é importante a gente ter uma agenda organizada, é importante a gente ter uma visão de futuro, só que é importante também a gente entender que nem todos os dias a gente vai conseguir ser 100%. Tá aqui a doutora que tem muitos compromissos, a nossa Andressa também, Andresa também, tem muitos compromissos, então todos os dias, será que você consegue cumprir 100% daquela sua rotina, todo mês, toda semana? A gente tenta, mas a gente sabe que tem imprevisto e tem mulher que fica se autocobrando, porque eu preciso ser a Mulher Maravilha, porque eu preciso dar conta 100% da família, que a mulher do forte trabalho. Não quer mais ser sensível, né? Não. E ela é sensível, ela né? é sensível, ela precisa ser cuidada ela precisa, também. né? É. E olha que engraçado, nem o celular fica o tempo inteiro 100%. Por que a gente se cobra tanto? Né? A gente não para carregar, descarrega tudo que tem que descarregar, faz o que foi feito para fazer, mas de repente, não estou conseguindo. Hoje eu me permito não estar plena nessa situação. Hoje não vai dar. Hoje nós vamos pedir uma pizza, hoje não descongelei as coisas, vai ter que ser nuggets. Ah, mas não é saudável, tá? Hoje não vamos ser saudável, hoje não consegui. Eu acho que essa vivência, sabe? Você saber que hoje não deu certo. A maior falha, a maior situação complexa na psicologia que a gente vê, pelo menos do Hagner, que é a fenomenologia que eu tento atuar, né, que a gente tem utilizado, é que o ser humano ele não foi feito, ele não gosta de falhar. Então ele vai até a porta, tenta abrir e ele percebe que falhou e ele entra em desespero. Ele não consegue abrir. Então, todas as vezes que nós sentimos em falha, nós temos o desespero. A nossa vivência, ela altera. A ideia é saber lidar com as falhas. E ninguém sabe lidar com as falhas. Por isso que a gente tem dificuldade com a morte. A gente tem dificuldade com a mudança de corpo, a gente tem dificuldade com as demandas novas, por exemplo. Tô grávida, tudo bem, é tudo lindo, mas será que toda gravidez é igual? Todo mundo pensa, nossa, como é maravilhoso, a dádiva de ser mãe. Aquela ilusão que a nossa internet maravilhosa faz, quando na verdade as dores são horríveis, os incômodos das costas, as 1000 coisas que você está pensando que você está carregando um outro ser dentro de você. E tem tantas camadas dentro disso que a gente às vezes não consegue olhar porque a gente tem que ser. Nós não temos que ser nada, nós somos. E baseado no que somos, nós podemos atuar, podemos trabalhar. A gente vai se desenvolvendo em cima do que a gente é. Não dá para ser semelhante ao outro, né? A gente tem só a nossa vida, a gente só pode correr. Não existe competição. E é uma coisa que as mulheres, infelizmente, nós mulheres acabamos utilizando muito, a gente compete, né? Tá na hora de mudar. Talvez o empoderamento seja isso. Não competir mais, mas correr na sua própria pista. Existem várias pistas. São todas as mulheres lá, existem várias pistas. Não precisa correr na do outro. Sim. Corre na sua. Uma é mais curtinha, outra é mais larga, outra mais... Isso. E tudo bem. Uma é mais de volumes, outras não. Mas todas elas têm uma vivência para ser corrida. Tem um tempo. Não tem um tempo. Eu tenho que fazer isso nesse tempo de vida. Você nem sabe quando você vai falecer.
É triste pensar nisso, porque a gente não quer falhar. Mas a gente às vezes perde, tem gente que perde a mãe com 30 anos, com 20 anos, enfim, e não sabe nem como lidar com aquilo, porque acontece, né? A falha acontece, o abrir da porta acontece. E a gente não viveu, porque a gente tinha demandas. Então, é um olhar que é muito complexo para mulheres. Ter demandas é algo que a gente sabe fazer muito bem. Então, pode-se dizer que multitarefas não é conquista, e sim uma armadilha que adoece a mente. Depende de como você encara a multitarefa. Depende de como você encara. Para cada um acaba sendo de um jeito. Porque se você sabe quanto você consegue carregar, mas desde que você entenda que aquelas tarefas, mesmo que sejam várias, você pode parar se precisar. Você tem que entender que você tem o direito de parar, que você não é obrigado a nada, mas você vai fazer segundo seu próprio ritmo. Não dá para ignorar que a gente tem mais afazeres. Nós somos responsáveis por algumas coisas dentro da nossa casa. A doutora está aqui com a gente, mas tem a filha para ver, a filha para buscar, eu tenho lá os meus meninos para cobrar a lição de casa, enfim. A gente tem que pensar, a gente gosta de se arrumar bem, a gente gosta de se cuidar, e já que eu tenho todas essas tarefas, eu vou ter que me organizar para fazer isso, sem peso da obrigação. Isso também se faz se conhecendo. A base, eu acho que é se conhecer. Uma parte polêmico, mas não tão polêmico, mas que está agora em alta. Vamos pisar em ovo, né? Recentemente foi nomeado, né, uma ministra trans para representar a política voltada para as mulheres. Isso gerou muita discussão. Vocês são a favores ou contra? Porque é uma mulher que representa uma mulher, ou vocês que lutaram tanto, né, para conquistar o espaço feminino, hoje está sendo representado por alguém que geneticamente não é uma mulher? Eu acho que é do caso da deputada, no caso, sim, né? Sim. Deputada? Olha, eu vou falar por mim. Política pública tem que ser feita para todos. Política pública ela deve contemplar todas as pessoas. Sim. Tá? Agora, eu separo bem o papel da Vanessa, que ajuda a promover política pública para todos, e da Vanessa, que é a mãe da Valentina, que é a filha da Dona Maria e do seu Manuel, que hoje já não está mais conosco, mas deixou para a gente um grande legado. Eu, Vanessa, não... Como é que eu posso dizer? Eu não me sinto representada por uma questão do quantos recortes tem na vida de uma mulher, que somente quem passa por ela é que pode dizer. Então, ainda que eu quero às vezes fazer política pública para pessoas que são muito diferentes de mim, mas eu só consigo entender aquilo na plenitude se de fato eu souber o que aquelas pessoas passam, tá? Parece uma coisa boba, mas vou dar um exemplo. Eu sou casada com o professor Jesus, que é negro. Tudo bem? Eu já passei por diversas situações onde o professor Jesus estava comigo e passou por situações de racismo. Eu tive um sentimento revoltoso pelo que eu vivi com ele, mas eu não sofri as angústias que ele sofreu quando naquele exato momento ele foi discriminado. Né? Eu tenho uma filha que é negra, a Valentina é negra. Né? E com o sentimento de mãe, eu... por vezes já tive que intermediar e tentar protegê-la, mas eu não consigo entrar no coraçãozinho dela para saber qual é o sentimento que ela tem quando ela passa por aquilo. Porque eu não consigo, eu não tenho esse lugar de fala, eu não tenho a cor que a Valentina tem. Né? Entretanto, em se tratando de política pública da sua totalidade, não significa que uma pessoa que tem essa opção não possa defender pautas como essa. Mas daí representar uma mulher na sua plenitude fica muito difícil. É meio complicado. Maria? Eu respeito, né? Como a doutora falou, a política é para todos e todos precisam ser acolhidos e ter a segurança. Mas eu, Maria Guimarães, e missionária, eu não me sinto representada. Até porque a lei, que é o princípio milenar, ela não errou quando criou. Então, hoje, as pessoas querem normalizar aquilo que não é normal. E deturpar aquilo que é para ser normal. Então, pelos meus princípios e valores, eu respeito, eu admiro a coragem, mas eu não me sinto representada como mulher.
Eu penso assim, a pessoa pode defender qualquer... eu posso defender qualquer pessoa, qualquer gênero, qualquer classe social. Eu posso defender. Então, vamos pegar um pouquinho pesado. O meu cachorro, em casa, ele defende a minha família. Ele late para que a minha família seja... Tá vendo? Falando besteira. Daqui a pouco eu apanho aqui. Ele late para poder me proteger. Sim. Mas não é por isso que ele vai ser o dono da casa. Ele cuida da minha casa. Ele tá lá para fazer o papel de protetor. Mas não significa que ele vai ser o dono da casa. A dona da casa continua sendo eu. A questão é importante lutar pela causa? Pode lutar pela causa, mas eu preciso me declarar representante ou a pessoa no lugar. O lugar de fala não é meu mesmo. Não tem o que fazer, gente. Na minha opinião. Não tem o que fazer, mas você pode entender o que a pessoa faz e até admirar. Tem muitas frases e muitas falas muito legais. Só que eu não posso nunca dizer isso. Eu, durante muito tempo, defendia e trabalhava com pessoas com deficiência. Fiquei anos trabalhando com isso, porque meu marido era uma pessoa com deficiência. Só que eu só fui entender o olhar de uma pessoa com deficiência quando eu me tornei uma pessoa com deficiência. E mesmo assim, diferente do meu marido, porque meu marido é fácil de olhar para ele, você sabe que ele tem uma deficiência. Tem olhos baixos, a mão dele não abre. Mas... a minha é invisível. Eu tenho atrofia muscular com perda de força. Então, ninguém vê. Eu tenho que usar aquele cordão de girassol lá. Então, assim, eu tenho e posso usar por essas causas. Mas não tá na minha cara. Né? Não tá na minha genética. E eu acho que é essa a diferença. Não tá na genética. Então, pode lutar e seja livre para lutar. O direito de sair, realmente, vá. Mas não dá para mudar o que é imutável, né? Não tem coisa que dê para fazer. Olha, você está assistindo a EnvolvaCast hoje, um programa super especial, o mês das mulheres, né? Hoje estou aqui com a doutora Vanessa. Como uma mãe, né, que está em contato, atuando todos os dias no meio dessa violência, vê uma filha crescendo e tem nela ali que explicar e para ela evitar tudo isso que está passando na atualidade. A priori, eu acredito que os filhos é o maior presente que a gente pode receber. Uhum. E essa proteção, ainda quando eles não têm entendimento, né? Uhum. A gente tem um número expressivo de abusos sexuais e que 75% deles são com alguém muito de perto, alguém da própria família. Uhum. Então, essa proteção com os filhos já começa a protegê-los quando eles ainda não entendem o que está acontecendo, mas a gente vai tendo muito perto e à medida que eles vão criando as suas independências, que é o maior desafio da paternidade e da maternidade, é tornar um ser independente. Que a gente acredita que proteger para o resto da vida seria o maior desafio de um pai e de uma mãe. Na verdade, eu acredito que o maior desafio é torná-lo independente. Sim. Né? E provocando essa independência, mas com condições de que ele entenda onde é que ele está pisando, por quais caminhos ele está trilhando, qual que está sendo a sua caminhada. Mas eu acho que o jogo aberto é a melhor instrução que pode haver. A minha filha tem 12 anos e ela conhece direito de mulher talvez muito mais do que muitas pessoas adultas. Por quê? Porque todos os dias a gente acaba falando sobre isso, acaba conversando sobre isso, né? Não para torná-la uma pessoa amarga, porque também tem que ter eu acredito que tem que ter um pouco de dose de cuidado nessa informação, para tornar as pessoas não precisam ser ácidas quando defendem o que quer que seja. Só precisa ser segura do direito que pertence, o direito que se tem, né? Então, eu sempre converso com a Valentina sobre os cuidados, sobre quais respostas dar, sobre o que não atender, sobre do que se afastar, que eu acho que é muito importante. E eu acho que, além de tudo isso, eu converso muito com Deus, porque às vezes a gente cria o filho e o filho a gente tenta fazer o melhor que a gente pode por ele, mas a criação não é uma receita de bolo. Verdade. Né? E eu tento fazer uma entrega social muito bacana de respeitar o próximo, respeitar o mais velho, respeitar as pessoas que estão ao redor, ter noção do que se pode fazer porque você tem autonomia, mas o que você pode fazer que fere o outro que está no seu caminho. Agora, a nossa preocupação é sobre quem pode vir e que talvez não tenha tido essa mesma instrução. Então, eu peço que Deus me dê sabedoria todos os dias e que ela também entenda que essa criação tem sido um pouco difícil, que não pode ser lançada de qualquer forma. Uma criança, uma mulher que hoje está sendo
está passando por um abuso, ou de repente vai passar por um, mas não tem coragem de chegar em casa e de conversar. Quem ela procura, qual telefone ela liga, qual que é o contato? A gente tem diversos telefones de denúncia. A gente tem 180, a gente tem 190, diz que denúncia 180, 190 polícia. Nós temos aqui em Guarulhos 153, que é o da patrulha, né? Todos esses telefones são possíveis dela Mas existe um específico para a mulher conversar com uma mulher ou alguém... Na verdade, porque muitas vezes ela acaba não procurando ajuda por vergonha. Esses atendimentos todos que a gente mencionou, dificilmente, só se for um caso, por exemplo, de uma ocorrência que acontece ali em loco de um auge de violência, de agressão. Mas a sua grande maioria, ela vai conversar com alguém que já está preparado para isso. Mulher, por exemplo, DDM, vai conversar com uma delegada que está lá, mesmo que às vezes é online, porque tem 24 horas, que as pessoas, a DDM não, o primeiro, o quarto, o sétimo DP, que tem as salas lilás. Mesmo sendo online, ela não está conversando sozinha, ela tem alguém do outro lado fazendo atendimento com ela, que é um espaço que permite que a pessoa vá a qualquer horário fazer essa denúncia. E também tem os boletins de ocorrência online. Entretanto, acho, pela experiência que a gente tem no dia a dia, é muito difícil alguém que não tem coragem de falar para ninguém, já direto, procurar fazer, só se ela estiver sendo agredida naquele momento, né? Mas se for algo que está acontecendo de maneira paulatina, devagar, ela vai certamente procurar alguém que está mais próximo para falar, né? Okay. Esse encorajamento ele é muito difícil, porque ele é vergonhoso, né? Sim. A pessoa às vezes tem muita vergonha. Tem muitos casos onde o líder religioso que está ali, as pessoas que estão ao seu redor, a sua comunidade de fé, as pessoas com quem ela comunga acabam sabendo. Isso também é um desafio muito grande para nós. Eu também sou evangélica, eu também estou na igreja há muitos anos, desde a minha infância. Sou da Assembleia de Deus do Belém há muitos anos. Mas eu tenho, sempre que possível, tentar fazer um trabalho de aproximação da igreja com essa demanda. Porque nem toda lágrima dentro do culto é uma lágrima proveniente de um momento de fé e devoção. Às vezes é de alguém que está clamando, está sofrendo dores físicas, psicológicas. Uau. Né? Então, a gente tem tentado fazer isso no dia a dia. Eu já dei diversos atendimentos para pessoas que são da igreja. E, inclusive, tive o privilégio de estar de frente de presidências de igreja que fizeram a denúncia. Isso é louvável. Sim. Quando um líder entende que a oração ela é importante, mas a justiça deve ser cumprida. O agressor deve ser preso. E a gente tem tentado fazer isso. Uau. Dentro do empoderamento, dentro dos seus pilares, né, da sua palestra, o que você acha que é mais importante que elas têm que levar por dia a dia para que isso não aconteça, o mesmo que aconteceu com você, não aconteça com outras mulheres? Eu acredito que hoje em dia as mulheres estão se permitindo mais, né? Mas antes a questão da terapia, de fazer terapia, tinha uma introspecção, né? Ainda mais no sistema religioso. A oração resolve, eu vou fazer um propósito de jejum, vou fazer um propósito de oração. E eu falo com propriedade porque eu fiz isso. Eu achei que a oração, somente o jejum, a oração, iria resolver. E não. É questão de terapia, questão de autoconhecimento. Aquilo que eu conheço, eu me liberto. Então, aquilo que eu tenho conhecimento, eu tenho aquela consciência de saber se eu devo continuar ou se eu devo interromper esse ciclo na minha vida. Então, o que eu digo para as mulheres é: se permitam, façam terapia, se conheçam, porque é muito importante. Aonde essa autobusca pelas redes sociais se torna doença também? Normalmente a pessoa começa a vivenciar um mundo externo. Na verdade, ela cria um mundo para ela. Eu atendi uma paciente, uma mulher, que ela não conseguia mais tirar nenhuma foto. Ela só conseguia tirar foto com filtro. Sem filtro, não. Então, ela também não se olhava no espelho, porque ela não conseguia olhar para o espelho, ela não aceitava. Isso se tornou um transtorno mesmo, né? Claro que a fenomenologia, ela não acredita muito não que ela não acredita, ela não trabalha muito os rótulos, as patologias. Ela trabalha a pessoa, né? O ser como ele é. Mas isso é uma coisa que acontece bastante. A pessoa fica tão focada nesse fake, nesse mundo criacional que ela faz,
que ela começa a viver fora da realidade num nível tão alto que pode sim chegar até uma esquizofrenia, algum outro transtorno. Poxa, mas isso pode acontecer? Pode, porque na verdade a esquizofrenia ela tem um gatilho. E se você, de repente, pode ser o gatilho da rede social, pode ser o gatilho que vem através, muitas vezes, inclusive, através de uso de drogas, ou até mesmo de bebida. Tem a questão genética. Então, tem que ficar muito atento com essas coisas, porque o que difere a gente de uma pessoa com algum transtorno é um ponto. De repente, acontece. E é necessário a pessoa ficar bem atenta com a sua saúde mental, com aquilo que pensa, sondar mesmo os pensamentos, alinhar mesmo as ideias que tem sobre o seu dia, respirar. Poxa, mas é só na terapia? Não, tem a pausa também, tem relaxamento, tem atividades que podem ser feitas, mas é importante a pessoa se deixar ser acolhida, tá? Ter uma escuta ativa daquilo que ela está pensando. Não ficar só com ela dentro. As coisas que nós temos na nossa mente, elas são traiçoeiras. A gente imagina um mundo que às vezes não existe. Então, às vezes a pessoa não está olhando daquele jeito, mas você sente aquilo. Então, você joga para você como se eu sou feia. Não, está olhando para mim porque aconteceu isso. Ou então, eu mereci ser estrupada, eu mereci, eu fiz alguma coisa para acontecer isso comigo. Ele grita comigo, ele me ofende, porque eu mereço, eu tô fazendo errado, alguma coisa eu tô fazendo errado. O que será que eu tô fazendo errado? Quando, na verdade, através de um profissional, ela vai sendo guiada a não pensar dessa forma, na verdade, a abrir as caixinhas da mente para ver mais de perto o que está acontecendo. Olha, eu quero agradecer de verdade a presença de todos vocês aqui, de verdade. Até segurei um pouquinho mais, né? Poxa vida. Mas olha, eu que agradeço. A pessoa que quer buscar e encontrar você nas redes sociais, como é que ela faz? Eu tô no Facebook e no Instagram como Oficial Vanessa de Jesus. Oficial Vanessa? Isso, tá. Oficial Vanessa de Jesus. Meu Facebook, meu Instagram. O Instagram a gente usa com mais frequência, né? Mas acaba indo tudo pro Facebook também. É de muita informação. De trabalho, uma página de trabalho que eu julgo ser importante, até como o viés de um canal de denúncia. Okay. Porque por vezes eu recebo por lá a necessidade de alguém que está precisando de ajuda. Vanessa, como é que eu faço? Semana passada, acho que era meia-noite, eu estava dando um atendimento para uma pessoa. É muito comum isso acontecer. A gente trabalha em conjunto com a Polícia Civil, com a Patrulha Maria da Penha, aqui na cidade de Guarulhos, e tenta fazer o melhor pelas mulheres que estão aqui, né? Todos os dias é um trabalho incansável. Uau. Né? Segundas-feiras sempre são dias muito difíceis para nós. É o rescaldo do final de semana, é o uso do entorpecente, é a presença do agressor mais de perto. Dia 25 de dezembro, eu estava ajudando a liberar um corpo de uma moça aqui do Pimentas, né? Que foi esfaqueada na frente dos seus filhos e perdeu a sua vida e deixou ainda filhos pequenos. Sim. Isso acontece todos os dias. E Guarulhos não é uma exceção. Guarulhos também tem problemas. Mas a gente tem tentado fazer política pública séria sobre a gestão de um governo que quer fazer essa cidade avançar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir resultados melhores. Bacana. Consideração final, mensagem, uma frase para a mulher? Agradecer por estar aqui, por vocês terem paciência para me ouvir e quem estiver do outro lado também pela paciência de poder nos ouvir todos os dias quando a gente tem a oportunidade de falar e dizer às mulheres que elas são muito maiores do que elas imaginam e que nem um trauma, seja da sua infância, da sua juventude, pode superar a força que elas têm de vencer qualquer obstáculo. Bacana, obrigado, viu? Maria Guimarães, né? Ela que já esteve aqui já. Esquecemos de falar alguma coisa dos seus livros. Você quer falar agora? Eu vou fazer uma segunda edição do meu livro, mas mais para o final do ano. Bacana. Aí eu volto aqui de novo. Por favor. Sobre as suas palestras... As minhas palestras, para me encontrar nas redes sociais, é Consultoria Maria Guimarães, Instagram e Facebook. E no YouTube eu criei agora, um bebê, um canal chamado De Mulher para Mulher com a Maria. Ali a gente vai falar de fé, de identidade, de negócios e de moda. Que bacana. Andressa... O meu tá como psicóloga.deza, o colo bem separado, porque é do acolhimento. E eu quero agradecer por estar com vocês aqui. É muito interessante a gente falar sobre acolhimento, faz toda a diferença. E eu acho que é bastante o que Jesus também fazia, escutar as pessoas com uma escuta ativa e fazer com que elas
elas mesmas decidam o que elas vão fazer com a vida delas, né? E como fazer. Então é só me procurar, se precisar, a gente conversa bastante, eu atendo online, atendo também na Barata Ribeiro, em São Paulo, e atendo na Clínica Espaço Nova Atitude. Bacana. Agradecer também aos nossos bastidores, né? Hoje o Matheus está aqui, né? Ele que é assessor do Jesus e também da doutora Vanessa. Obrigado, viu, Matheus? Deus abençoe ele, que já esteve aqui também há uns 2 anos atrás. Talvez na mesma época que a Maria, né? E a mamãe da Maria que está aqui, né? Nos bastidores aí. Depois a gente vai tirar uma foto e colocar para todo mundo, né? Não parece não, né? Poxa vida, a irmã da Maria, então, né? Obrigado de verdade. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Eles que fazem esse programa acontecer. Ao Fígaro do Barbearia, Escola de Barbeiros, pela parceria incrível e fundamental. O contato dele é o 967886670. Você que está procurando uma primeira profissão, tá aí. Vai lá, aprende a cortar cabelo e com certeza vai gostar muito das aulas do Edu. Também a Fórmula Expressa. A Fórmula Expressa, ela que faz a entrega em qualquer lugar de São Paulo em menos de 30 minutos. Tá? Enviamos para todo o Brasil também. E com o cupom EnvolvaCast você tem um desconto de 10%. Você que precisa aí de fórmulas de remédios manipulados, eles fazem qualquer tipo de trabalho, tá? Liga lá, fala com eles, com certeza vai encontrar o remédio que você precisa e um atendimento de primeira. A Fórmula Expressa mandou um presentinho para vocês, deixou aí, tá? Cadê, Juju? Muito bom. A Ju vai trazer ali. Isso. Ó, pode entrar, não tem problema, pode entrar. A da doutora Vanessa. Obrigada. Isso. A da Maria. Ai, que bacana. Olha a curiosidade. Olha. Esse daqui é da Andressa, deixa eu passar. Obrigada mesmo. Aqui, isso. A Fórmula Expressa aqui também trabalha com creatinas, proteínas, né? E ela tem uma linha de creatinas de sabores, né? E ela está presenteando vocês aí, com certeza, eu acredito que seja de uva. Tá? Para vocês experimentarem a creatina de uva. Essa cor é a cor da mulher forte. Forte, é? É isso. Então, e aí tem um presentinho para vocês aí. Agradeço de verdade, muito feliz de estar com vocês aí. Que Deus abençoe vocês. Lembrando que dele, por ele, para ele são todas as coisas, viu? E esse vazio que tem aí no seu coração, só o Jesus pode preencher. Obrigado, gente. Até a próxima.